Olá pessoal, bom dia. Eu resolvi fazer um vídeo para a apresentação ficar mais dinâmica, né? Como a gente tem dificuldade de Google Meet, a dificuldade do Zoom, que tem o tempo, se não me engano, de 40 minutos. Então vamos começar aqui a apresentação. Se tiverem alguma dúvida, anotem e no final podem estar me perguntando. Morfologia externa de Mansônia. Para quem não me conhece, no laboratório eu sou o Noel. Trabalho com Hallan desde 2009 e sempre nessa pegada, né, morfologia de mosquitos. E trabalho também com alguns flebotomíneos, mas hoje vamos estar falando exclusivamente do mosquito Mansônia. Morfologia. O que é a morfologia? A morfologia a gente vai tentar, eu falo tentar porque nem sempre é exato, a gente tem que estar treinando sempre, né, estar nessa constância. A gente vai tentar utilizar a característica de um indivíduo para conseguir chegar a seu gênero ou a sua espécie. No nosso caso hoje, vou apresentar um pouco do gênero Mansônia e futuramente, não sei se a gente vai ter essa oportunidade, vai poder ter essa conversa de novo, mas se não tiver essa conversa, eu vou estar mandando um material de identificação que são as chaves do gênero Mansônia, tá ok? Para começar a identificação, você precisa ter uma chave em mão. Eu não vou falar de chave, porque creio eu, quem está assistindo a orientação já deve conhecer um pouco. Se não souber, pede auxílio do Aderbal, do Evon, dos meninos aí que trabalham com identificação, que eles já têm uma noção legal de como se lê uma chave. Dentro da chave, você tem alguns termos que precisam ser seguidos. Esses termos são: parte anterior é a parte que fica na frente, posterior, de trás. Você tem a dorsal, que fica em cima, mas vai ter autor que vai utilizar noto e tergo. Você também tem a parte ventral, que fica embaixo, mas como eu acabei de falar, tem autores que preferem utilizar externo. E, de repente, você pode ler uma chave antiga, uma chave nova, que a todo momento está palavras novas, essa mudança pode ter nomenclaturas diferentes. E também temos a pleura, que é a parte menos quitinizada do mosquito, que é aquela parte mole. Aqui temos o dimorfismo sexual, que entra também na morfologia, que é a diferença entre o macho e a fêmea. Aqui temos antena, pálpos e probóscides, que são basicamente a diferença entre o macho e a fêmea, além do aparelho sexual. No macho você vai ter antena plumosa e o pálpo vai ser maior que a probóscida. E na fêmea você vai ter a antena pilosa. O que é a antena pilosa? É a antena com poucos plumos, como a gente pode ver na foto. Você vai ter o pálpo pequeno e vai ter uma probóscida. Eu vou aumentar a foto aqui, que é para vocês poderem ver como o palpo da fêmea é pequeno em relação ao do macho, ok? Você vê o palpo aqui bem pequeno. Aqui você vê parte da probóscide se alimentando e o palpo bem pequenininho. Nesse slide a gente tem um mosquito adulto. Eu não vou estar falando todas as características porque a gente vai estar prolongando muito o vídeo. Mas no decorrer agora da apresentação, eu vou estar citando algumas partes que são importantes, principalmente na identificação de Mansônia. Aqui na cabeça, a gente não utiliza muita característica para identificar o gênero Mansônia. Mas quando você vai identificar uma espécie, pode aparecer uma ou outra característica. Vocês podem estar me pedindo material, como chaves, eu vou estar identificando. Se eu não conseguir enviar, os meninos sempre têm. O Geandre, eu mandei recentemente algumas chaves para ele. Aí vocês podem estar dando uma lida nas chaves. Mas eu sempre aconselho, antes de começar a ler uma chave, ler bastante sobre taxonomia. Aqui a gente tem o tórax. O tórax é muito importante na identificação de uma Mansônia. Por quê? Aqui nessa área marcada de vermelho, eu vou até dar uma mexida aqui, vocês estão vendo? Aí a gente tem o espiráculo, que é por onde o mosquito respira.
Abaixo dessa área, nós temos uma área chamada área pós-espiracular. O mosquito Mansônia possui um grupo de cerda aqui nessa área chamada de área pós-espiracular. Então, quando vocês abrirem a chave, hoje eu vou identificar o mosquito Mansônia. Pegou a chave, leu lá, mosquito Mansônia possui cerdas nas áreas pós-espiracular, e você pegou um mosquito que não tem essas cerdas, você já sapeca ele para longe. Então, mosquitos do gênero Mansônia vão possuir cerdas na área pós-espiracular, tá ok? Esses outros nomes aí vocês vão estar lendo depois para estar fixando, tá bom? Aqui vamos ter o escudo. Para a identificação do gênero Mansônia, o escudo não é tão importante. Mas quando você vai entrar nas espécies do gênero Mansônia, o escudo é peça fundamental. Eu vou falar aqui 3 áreas que é mais curiosidade para trabalhar, não sei, curiosidade não, são mais informações para trabalhar com as espécies do gênero Mansônia. Você tem a área acrosticais, que são as áreas próximas da cabeça. Você vai ter a área dorsocentral posterior e você vai ter a área dorsocentral anterior. Lembra que no início do vídeo eu falei de posterior e anterior? Então, toda chave vai te dar essa orientação e você tem que saber onde é posterior e onde vai ser anterior, ou vai pedir dorso, tergo e por aí vai. No caso do Mansônia, algumas espécies, eles pedem cerdas acrosticais do mesmo tamanho das cerdas dorsocentrais posteriores. Aí você pode chegar em alguma espécie. Ou de repente na chave pode dizer, na área dorsocentral anterior é menor que a área dorsocentral posterior. Vocês estão conseguindo entender? Estão entendendo legal? Deixa um likezão lá pra mim. Tô brincando, galera. Vamos continuar. Aqui na asa você vai ter a parte apical e a parte proximal. O que é a parte apical? A parte apical é a parte mais distante da asa, ou seja, da ponta. Que em algum livro você vai estar com o nome completo, apical distal. E você vai ter a área proximal basal. Isso tudo a chave vai te pedir. Procura uma veia na parte apical ou procura uma veia na parte proximal. Tá ok? Ainda na asa temos uma característica importante para a identificação do gênero Mansônia. Mas para chegar nessa característica a gente precisa conhecer as veias, né? Que elas são a veia radial, a veia costa, a veia mediana ou média, a veia cúbita ou cubital e a veia anal ou sexta veia, como alguns autores preferem falar. A gente também tem essa veia subcosta. A gente utiliza ela muito para anofelino, mas se repararem, ela não chega a ser uma veia, né? Ela chega a ser aqui parte da radial. Só que no gênero anofelino, ela é muito utilizada, que não é o caso na identificação do gênero Mansônia. Vocês podem reparar que essas veias elas sofrem algumas ramificações, que também são nomeadas com outras siglas. No caso do Mansônia, a gente precisa conhecer essas 2 ramificações aqui da veia radial, que é a veia tá lá, a veia R2 e R3. Tem autores que colocam R2 mais 3, R3 menos 2 e por aí vai. Por que eu preciso saber dessas ramificações? Porque justamente nessas ramificações a gente vai ter essas escamas aqui, de nomenclatura escamas largas, tá ok? Todo Mansônia vai ter escamas na veia, não, desculpem, nas ramificações das veias R2 e R3, escamas largas. Noel, beleza, mas eu sei o que é uma escama larga. E o que é uma escama fina? Não seria escama fina, são escamas estreitas, que são essas escamas aqui de outros gêneros. Pode ser Culex, pode ser Psorophyra, pode ser Aedes, e aí vai do gênero que você estiver identificando. Outra característica importante do Mansônia está no abdômen. O abdômen do culicídio, em geral, ele é dividido em 8 partes. Vocês podem olhar aqui, ó.
de 1 para em 8. E tem a terminália que fica próximo da genital do mosquito. Só que no Mansônia você vai ter o oitavo, o final, a parte posterior do abdômen truncada, que é esse desenho bem aqui que eu vou estar otimizando aqui na imagem. Estão vendo? E para outro gênero você vai ter o abdômen agudo, que é esse outro tipo aqui do lado. Para finalizar essa parte de adulto, vamos falar das pernas, né? O mosquito vai ter 3 pares de perna: a perna anterior, a média e a posterior. Cada perna vai ter um fêmur, uma tíbia e 5 tarsômeros, que são os tarsos. No final do quinto tarsômero você vai ter as garras tarsais, que podem ser simples ou compostas. No gênero Mansônia, o fêmur do mosquito vai ser salpicado, enquanto um outro gênero muito semelhante, que é a Coquiletidia, vai ter o fêmur com um anel. Por que eu enrolei? Não. Por que eu falei tanto de cabeça, falei tanto de abdômen, falei tanto de tórax, se eu podia só passar as características? Porque vai ter gêneros que se assemelham muito, que é o caso da Coquiletidia e do Mansônia. Eles pertencem à mesma tribo, que é a Mansoninho. São indivíduos que têm características comuns semelhantes. Nesse caso, a única diferença vai ser só esse anel no fêmur. Então, eu vou repetir aqui todas as características para identificar o mosquito Mansônia e vocês anotem aí, que são as principais. E no decorrer do vídeo eu vou estar falando agora de larva, tá ok? Então vamos só recapitular. O mosquito Mansônia, ele vai ter cerda no pós-espiráculo, na veia R2 e R3, ou a veia R2 mais 3, vão ter escamas largas, o abdômen vai ser truncado e o seu fêmur vai ser salpicado. São as principais características do gênero Mansônia. Okay? Vamos agora começar falando de larva. Eu sempre gosto de começar a falar de larva comentando um pouco do seu hábitat, do seu criadouro, o local onde as imaturas crescem, o berçário das larvas. Por que eu gosto de começar a falar em hábitat? Porque o Mansônia, ele tem uma característica diferenciada. Notem que aqui na parte de hábitat eu coloquei essas azúria, essas písteas e essas outras plantas aqui que semelham muito às písteas, mas não são písteas, né? Eu coloquei aqui porque as raízes são parecidas e eu não tenho nenhuma foto boa de raiz. Aqui é onde o Mansônia se cria. Vamos seguir o vídeo que vocês vão saber do porquê que eu coloquei essas fotos aqui. O ciclo biológico do mosquito Mansônia é semelhante aos outros, né? Os outros culicídios. Você tem um adulto que coloca os ovos. Reparem que essa foto aqui já foi tirada aqui no nosso trabalho. Reparem o detalhe que ela colocou na folha. E esse ovo, a folha está aqui e o ovo está abaixo da folha. Vamos continuar. Depois do ovo vem a larva e vem a pupa. Tem uma pequena diferença nesse ciclo aí, porque você está acostumado com o anofelino. Você demora em média aí 12 dias de ovo adulto. Você tem uma Aedes que demora de 1 a 5 dias para ter adulto. Mas no caso aqui do Mansônia, a gente demorou 1 mês para conseguir o adulto, a fase alada dele. Então, isso é uma característica deste gênero, que também pode se encaixar na identificação. Aqui a gente tem uma foto de um anofelino. Eu coloquei ela aqui porque vocês conseguem ver essas cerdas. Cada cerda dessa aqui vai ter uma numeração. Para identificar a larva, eu digo geral, você vai ter que aprender essa numeração, que eu vou estar
disponibilizando esse material para alguém. Posso mandar no e-mail. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto de seda em larva, porque é um assunto longo, ele é um pouco chato e tem que ser detalhado. Qual que é o meu conselho para vocês? Vocês vão pegar esse material que eu vou enviar, né, vai ter a foto da larva e vai ter todas as cerdas nessa imagem. Vocês imprimem e colocam junto com a chave de vocês, porque vai facilitar na hora de fazer a leitura da chave. Quando pedirem na chave que você tem que, digamos aqui, na cabeça, na parte anterior, a cerda número 4 vai ser bifurcada, vai ser simples. Você vai lá, olha aqui na sua imagem que você imprimiu e tenho certeza que você vai certeza não, vai facilitar a sua vida na hora da identificação. Vamos seguir aqui para a próxima imagem, porque ela mostra o sifão e o segmento X de algumas larvas. Aqui nós temos o segmento X da larva de Anopheles, pois a larva de Anopheles não possui sifão, ela respira na flor da água. Aqui temos, se não me falha a memória, eu posso estar errado, eu não lembro, é um sifão de Culex, né? O Culex ele tem um sifão respiratório, que é essa parte mais pontuda aqui, e ele coloca essa parte para fora da água para respirar, né? Absorver o oxigênio. No caso do Mansonia, ele vai possuir um sifão modificado. E por que ele tem esse sifão modificado? Ele vem com o seu sifão e fixa aqui na raiz da planta para retirar oxigênio e conseguir respirar. Noel, por que tu está me falando de respiração de bicho? Porque os únicos gêneros que fazem isso é o gênero Mansonia e o gênero Cochleatidia. Então quando você está no campo aí, né, que você vai lá, vamos fazer uma pesquisa larvária, de repente você dá uma conchada, retirou o bicho e o bicho vem grudado numa raiz de planta, ou de repente a gente usa a metodologia do quadrante, né, pega o quadrante, pega a macrófita, lava, vem uma larva ali, existem fortes chances daquele inseto ser Mansonia. Né? Dá para identificar olho nu? Bom, para a gente que está um tempão já trabalhando com essa identificação, a gente quase que consegue dizer que pode ser uma Mansonia. Ou em alguns casos que a gente pega uma larva muito grande, a gente já identifica como Mansonia. Mas isso é com o tempo, tá? Não vou dizer para você, vai lá e diz que é Mansonia, porque não é assim não. Mas e essa informação aqui eu passando para vocês é que se você pegou uma larva fixada numa raiz ou lavou a raiz, essa larva tem forte chance de ser Mansonia. Aqui a gente tem a característica principal das larvas de Mansonia. Eu vou dar uma aumentada aqui nesse vídeo porque eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Bem aqui a gente tem a antena do mosquito, tá? Vocês estão vendo aqui duas cerdas? Essas duas cerdas, elas são maiores que a antena. Aqui, ó, finalzinho da antena. Essas cerdas são características do gênero Mansonia, porque a outra larva que se assemelha a Mansonia é a larva de Cochleatidia. E essas cerdas aqui, elas vão ser menores ou igual à metade dessa antena. Vocês estão entendendo por que eu aumentei mais? Porque essa característica na antena é de Mansonia. Outra coisa que diferencia o Mansonia da Cochleatidia são esse grupo de cerdas aqui no segmento X. Vocês reparem que nós temos aqui o sifão modificado e do lado a gente vai ter aqui o segmento X, que é por onde a larva excreta. Isso aqui não é ovo não. Muita gente já me perguntou se é ovo, não é ovo. Isso aqui é por onde a larva excreta o que ela come. Mas, voltando ao assunto, esse grupo de cerdas aqui no segmento X também é exclusivo do gênero Mansonia. Então você pegou uma larva, a larva tem esse sifão modificado, tem cerdas no segmento X, e as cerdas aqui da base da antena são maior que ela, Mansonia. Aí você pegou um mosquito, as cerdas segue metade ou menor aqui que a antena.
e não possui essas cerdas no segmento X, não é maçônico. Prestem atenção. Quando você pega um bicho e lava ele, você quebra muitas cerdas. Então, quando você vai identificar uma larva, essas cerdas aqui podem ter caído. Mas o que não cai é a inserçãozinha dessas cerdas. Então, quando for olhar a identificação, olhem bem e olhem com calma, porque muitas vezes pode estar cometendo esse erro, tá bom? Bom, chegamos ao final da nossa apresentação. Né? Vou esperar as perguntas, espero que tenham bastante, porque identificação é uma coisa chatinha, eu sei, mas é um necessário para a nossa equipe, né? Aqui do lado a gente tem um pouco do nosso trabalho de identificação aqui em Porto Velho, e esses dois gifzinhos que eu gosto muito. Muito obrigado e vamos às perguntas.